Na surpreendente volta ao trabalho do Senado, o senador Eduardo Girão apontou da tribuna a mudança na composição da Casa Legislativa ao final da última eleição e lembrou que surge agora a possibilidade de a Casa realizar o seu trabalho, dando como exemplos a possibilidade de os senadores fazerem o controle dos atos de ministros de cortes superiores e também outras investigações, como de denúncias que não são investigadas e o caso das pesquisas eleitorais. O senador afirmou que já assinou o pedido do senador Marcos Duval para instalar uma CPI para investigar os institutos de pesquisa. O parlamentar foi confrontado e teve um embate com Paulo Rocha, senador petista pelo Pará, ao fazer advertências contundentes quanto ao risco de retorno de Lula e do PT ao governo do Brasil. O senador fez um prospecto das condições de possibilidade de enfrentamento das inconstitucionalidades do STF ao avaliar os novos senadores. Quero destacar apenas 3 nomes em meio a tantos nomes que estão vindo reforçar esta casa: Magno Malta, do Espírito Santo, Damares Alves, do Distrito Federal e também Alan Rick, lá do estado do Acre. São muito atuantes e corajosos pelas causas da nação, o que me faz aumentar a esperança de que o Senado, finalmente, possa cumprir seu dever e enfrentar, sim, abusos cometidos por alguns ministros da nossa Corte Suprema. Nesta atuada, o parlamentar salientou como há uma demanda da sociedade pelo restabelecimento do Estado de Direito e pela neutralização de atos de tirania e violações aos direitos fundamentais. A grita tem sido geral no país, seja de brasileiros contra o governo, a favor do governo, de direita, de centro, de esquerda. Essa é uma pauta de que a gente não pode mais se omitir. Quando você pega 8 empreendedores do Brasil, conservadores, que ficaram impedidos, não são só as contas bancárias travadas, sem nenhum motivo, mas um deles com 12 milhões de seguidores órfãos, por uma canetada de um ministro, só porque ele tem lado na política. Isso é inadmissível, isso é ser parcial, isso é prejudicar uma candidatura para beneficiar outra, no meu modo de entender. O senador Girão mencionou vários casos em que temas considerados delicados são retirados do debate público e afirmou: o povo quer saber, a verdade tem que vir, tudo que está oculto tem que ser revelado ao brasileiro. No que concerne às pesquisas eleitorais, o congressista advertiu: são muitos os casos de pesquisas com erros grosseiros e tendenciosos, com o poder de manipular o resultado. É por essas e outras situações que apresentei em 2020 o projeto de lei 5.379, proibindo a divulgação de pesquisas a 30 dias da eleição. Está parado na CCJ, aguardando indicação do relator. Além disso, assinei o pedido do nosso colega Marcos Duval para a instalação imediata de uma CPI que pretende investigar os institutos de pesquisas. Neste contexto, o parlamentar despertou a ira de petistas ao fazer uma admoestação incisiva. Um país majoritariamente cristão não pode permitir a vitória do PT e seu candidato ex-condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro por 9 juízes em 3 instâncias diferentes, citado em centenas de delações premiadas. Seria o mesmo que ensinar aos nossos filhos e netos que o crime compensa. O fato é que não podemos compactuar com os escândalos de corrupção perpetrados no governo anterior. Mensalão, Petrolão, pegar o nosso dinheiro do povo brasileiro e enviar para Cuba, para Venezuela, para ditaduras sanguinárias, o suor do povo brasileiro. Isso tem que ser lembrado, gente. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo
permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira no exercício do mandato parlamentar por palavras em vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal,
Doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos visitando aqui nessa tarde de terça-feira, pós-eleições. Mais de 120 milhões de cidadãos foram às urnas no último domingo para escolher seus representantes no poder legislativo e no executivo. Eu quero inicialmente destacar o aspecto positivo. Claro que a gente perde alguns colegas aqui, a gente aprende com todos e a gente sente a saída de alguns, mas tem aspectos positivos de renovação e eu quero destacar apenas 3 nomes, em meio a tantos nomes que estão vindo reforçar essa casa. Magno Malta, no Espírito Santo, Damares Alves, do Distrito Federal, e também Alan Rick, lá no estado do Acre. Ambos são muito atuantes e corajosos pelas causas da nação, o que me faz aumentar a esperança de que o Senado finalmente possa cumprir seu dever e enfrentar, sim, abusos cometidos por alguns ministros da nossa Corte Suprema. A grita tem sido geral no país, seja de brasileiros contra o governo, a favor de governo, de direita, de centro, de esquerda. Essa é uma pauta que a gente não pode mais se omitir, acredito, que logo no início da próxima legislatura. Porque, no meu modo de entender, senador Cajuru, está existindo interferência. Quando você pega 8 empreendedores do Brasil, conservadores, que ficaram impedidos, não é só as contas bancárias, travadas sem nenhum motivo, mas um deles com 12 milhões de seguidores, órfãos, por uma canetada do ministro, só porque ele tem lado na política. Isso é inadmissível, isso é ser parcial, isso é prejudicar uma candidatura para beneficiar a outra, no meu modo de entender. Outra situação que eu quero também expressar, senador Guaraci, que me deixa com uma penumbra, com segredismo dentro da República, é o caso de uma declaração de voto, suposta declaração de voto, de um chefe de facção criminosa do nosso país em apoio ao PT. O mesmo se dá com a delação de Marcos Valério, operador do Mensalão, da vergonhoso esquema de corrupção do país, onde o Marcos Valério fez uma delação dizendo da relação entre PCC, PT e o assassinato do prefeito Celso Daniel. Nós hoje, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, hoje, reiteramos o convite ao Marcos Valério, que já tinha sido aprovado, e ampliamos, chamando juristas como Janaína Pascoal, a magistrada Eliana Calmon e tantos outros que podem nos ajudar a entender por que esse assunto não pode ser falado. O povo quer saber. A verdade tem que vir. Tudo que está oculto tem que ser revelado ao brasileiro. Eu devo também destacar outro aspecto muito negativo nessas eleições. Mais uma vez, pesquisas realizadas e divulgadas às vésperas do dia 2 apresentaram grande diferença, discrepantes, tendenciosas, justamente nos votos para presidente e alguns governadores. Os institutos Datafolha e IPEC, o antigo IBOP, que já tanto estrago tinha feito ao país, apontavam a eleição de Lula no primeiro turno com 50%. E Bolsonaro muito distante com 36%. Ao longo de toda a apuração, ambos sempre estiveram muito próximos, todo mundo viu e acompanhou, bem pertinhos, terminando com a diferença de apenas 5%. E a consequente realização do segundo turno, que vai ser
Muito bom para a democracia, porque a verdade precisa vir à tona. São muitos os casos de pesquisas com erros grosseiros e tendenciosos com o poder de manipular o resultado. Eu vou citar apenas 2 casos, os mais recentes ocorridos, senhor presidente, no Ceará, na minha terra. Em 2018, pesquisas de vésperas davam 10% à minha candidatura, senador Marcelo de Castro, e 25% ao meu adversário, que era o presidente do Senado Federal, que ali estava, senador Zequinha Marinho. Não preciso dizer qual foi o resultado. Eu estou conversando com vocês aqui, estando senador pelo Ceará. Se dependesse de pesquisa, eu não estava aqui. Vossa Excelência, me dá uma parte? Lhe dou. Vou só concluir e eu lhe passo a parte. São muitos casos. Vou dizer outro. A mesma situação em 2020 sobre pesquisas. Nas eleições à Prefeitura de Fortaleza, as pesquisas davam 59% para o candidato do poder econômico e oligarquia dominante e apenas 41% para o capitão Wagner da oposição, que terminou não vencendo por uma diferença, senador Luiz do Carmo, de 3%. É a diferença de 3%. São por essas e outras situações que apresentei em 2020 o projeto de lei 5379, proibindo a divulgação de pesquisas a 30 dias da eleição. Está parado na CCJ, aguardando indicação do relator. Além disso, assinei o pedido do nosso colega Marcos Duval para a instalação imediata de uma CPI que pretende investigar os institutos de pesquisa. Eu quero concluir dizendo, senhor presidente, da importância histórica dessas eleições presidenciais. O primeiro turno serviu para que pudéssemos escolher a candidatura que mais se aproxima dos nossos princípios e ideias. Meu candidato não foi nenhum dos que está agora disputando o segundo turno. Agora, nesse momento, entre um e outro, nós não podemos absolutamente ter receio de se posicionar, porque aí seria como Pôncio Pilatos. Eu quero colocar que o segundo turno na história é outra. Um país majoritariamente, senador Rodrigo Pacheco, cristão, não pode permitir a vitória do PT. E o seu candidato, ex-condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro, por 9 juízes, em 3 instâncias diferentes, citado em centenas de delações premiadas. Seria o mesmo que ensinar aos nossos filhos e netos que o crime compensa. O fato é que não podemos compactuar com os escândalos de corrupção perpetrados no governo anterior. Mensalão, Petrolão, pegar o nosso dinheiro do povo brasileiro, enviar para Cuba, para Venezuela, para ditaduras sanguinárias, suor do povo brasileiro. Isso tem que ser lembrado, gente. Isso tem que ser lembrado. E ainda teve troca. Para concluir, senador, presidente, muito obrigado pela tolerância. E ainda teve troca por charuto como garantia. Isso é inadmissível. A fundo perdido, dinheiro do povo brasileiro por alinhamento ideológico. Só por alinhamento ideológico. Eu quero, para encerrar, existe um aspecto ainda mais grave. Para concluir, senador. O PT sempre foi e continua sendo o grande defensor da legalização do aborto, que é assassinato de criança e devasta a saúde da mulher. E das drogas, que devasta a família, como a maconha. Veja na Câmara dos Deputados quem são os líderes para defender a legalização. São do PT, com todo respeito às pessoas. Mas a gente tem que mostrar as ideias. Para concluir, senador. Para concluir, não podemos absolutamente esquecer que desse ano, senhor presidente, no próximo ano 2023, são 2 indicados para o Supremo Tribunal Federal. Desse presidente que vai assumir. O que é que nós queremos? 2 indicações que teriam uma tendência clara na defesa de aborto e drogas, ou 2 indicações que não têm essa marca forte. Então, que Deus abençoe a todo o Brasil. Muito obrigado pela tolerância. Com a palavra pela ordem, senador Paulo Rocha. Meu caro Girão, eu ia responder algumas perguntas, mas Vossa Excelência caiu de tanta qualidade política, levando a alta política para esse nível de debate. Você cada vez mais está perdendo meu respeito. Olha que um tempo a gente tinha um respeito na briga contra a questão das armas, etc. Mas você chega nesse nível, trazer esse nível de debate para cá, ressuscitando uma coisa de 1989, e agora PCC, e não sei o que mais. Isso é uma baixaria, desculpa. Não vale a pena a gente fazer esse debate aqui.
Eu não quero me reduzir e me rebaixar esse nível de debate aqui. Embora o meu partido foi atacado agora por vocês. Eu não sabia que você tinha esse sentimento antipetista, raivoso, odioso desta forma. Desculpa. Essa coisa de ódio, de raivoso. Se você fala tanto em respeito, responsabilidade e não sei o que mais, que você é independente, por que você não fala em tudo aquilo que o governo Bolsonaro ia chegar perto dele ou da família dele, ele aplica através de decreto de 100 anos? Para concluir, senador. Para concluir. Não merece. A política brasileira não merece esse tipo de debate aqui. Obrigado, senador Paulo Rocha. Não, na verdade, o Vossa Excelência fez o pronunciamento com alguma tolerância, ele fez apenas uma resposta defendendo o partido dele. Acho que está concluído, não vamos polemizar. Ah, sim, perfeito. Senador Eduardo Girão. Só para... Eu sei que os ânimos estão... Minha proposta não é um sentimento, absolutamente, senador Paulo Rocha, de ódio, de raiva, muito longe de mim. Eu tenho respeito pelo senhor, continuo tendo respeito pelo senhor, pela sua pessoa. Agora, a gente tem que entregar a verdade para a população e tem que buscar a verdade aqui. Esse é o nosso papel. No momento que a gente vive de decisão para os nossos filhos e netos, a gente precisa trazer o assunto. Se é notícia falsa, se é coisa equivocada, vamos trazer e vamos debater. Agora, nós estamos aqui por parlamento. Parlamento é parlar. É falar, a gente não pode deixar. O respeito continua e eu gostaria também, eu acho que a regra da boa convivência é o respeito. Então a gente precisa se respeitar, mas nunca deixar de falar o que a gente pensa, porque esse é o nosso papel, por isso que a gente está aqui. Muito obrigado, senhor senador Eduardo Girão. Anuncio o projeto de lei de conversão número 24 de 2022, que dispõe sobre a reabertura do prazo de opção para o regime de previdência complementar e altera as leis números 12.618 de 2012 e 9.250 de 1990.